O antigo Zohar hebraico, texto fundamental da Cabala mística, descreve como o Salmo 91 protegeu o profeta Moisés na segunda vez em que ele subiu ao topo do Monte Sinai, o momento em que recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. O Zohar relata que Moisés foi envolvido durante sua ascensão por uma nuvem misteriosa, feita de uma substância desconhecida e de origem oculta. Essa nuvem se tornou tão densa que ele já não conseguia enxergar adiante, nem podia ser visto por aqueles que o observavam da base da montanha. Moisés não sabia o que estava acontecendo, nem o que aquela nuvem significava, tampouco o que deveria esperar. Ele não sabia se algum dia voltaria a se reunir com sua família, seus amigos ou seus seguidores. Foi durante esse período de incerteza e temor que Moisés compôs e recitou para si mesmo o Salmo 91, buscando proteção. E por razões que ele atribuía ao poder dessa oração, Moisés de fato foi protegido. Continuou sua subida até alcançar o topo do Monte Sinai, onde recebeu as tábuas de pedra inscritas com as instruções que se tornariam a lei primordial para os seguidores da fé judaica e cristã pelos últimos 3.000 anos, ou talvez mais. Embora a oração original de Moisés, em sua forma completa, consistisse em 16 versículos, ela é frequentemente abreviada para apenas os 2 primeiros para facilitar seu uso, especialmente quando o tempo é essencial. A forma abreviada diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confiarei. Ao observar mais de perto essa oração, percebe-se que a fonte da proteção que ela oferece vem das camadas mais profundas de seu significado, camadas acessíveis apenas àqueles que compreendem a codificação dos nomes divinos de Deus. Livros inteiros foram dedicados a desvendar o mistério da proteção contida na oração de Moisés. Na análise que segue, concentro-me nos nomes codificados de Deus, presentes ao longo de toda a oração, e na proteção que eles nos concedem. Começando pelo primeiro nome sagrado, o mais elevado. O primeiro nome codificado de Deus nessa oração é Altíssimo. Nos hebraicos bíblicos, esse termo é geralmente traduzido do aramaico, a língua original das Escrituras, como El Elyon, que significa Deus Altíssimo, ou o Deus Supremo, indicando que nada pode ser maior ou mais poderoso do que a essência da força divina representada nesse nome. A aplicação desse código de palavras é vista com clareza no livro do Antigo Testamento, em Gênesis 14, 18 a 20, onde está escrito: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, quem entregou os teus inimigos nas tuas mãos. O segundo dos nomes ocultos de Deus é a palavra Todo-Poderoso, que os estudiosos do Oriente Médio geralmente traduzem do aramaico como Shaddai, significando Todo-Poderoso, ou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Este é um dos 7 nomes divinos usados em substituição ao nome real de Deus, aparecendo aproximadamente 6.800 vezes na Bíblia hebraica. Os outros 6 nomes são Ehyeh, que significa Tsevaot, que significa Senhor dos Exércitos ou Anfitrião Celestial. Elohim, que significa deuses ou poderes. El, que significa Deus. Eloá, também significando Deus. E Adonai, que quer dizer Senhor. O terceiro nome codificado, Senhor, é talvez o mais direto, misterioso e poderoso de todos, pois representa um nome pessoal de Deus, IHWH, Yahvé. Após a revelação inicial de sua identidade a Moisés no Monte Sinai como Ehyeh Asher Ehyeh, eu sou o que sou, Moisés pediu esclarecimento sobre como deveria se dirigir a Deus em sua presença. A resposta foi a única revelação direta do nome pessoal de Deus à humanidade, registrada em Êxodo 6, 2, 3. E falou Deus a Moisés e disse-lhe: Eu sou Yahvé. Nos primeiros registros da Bíblia hebraica, anteriores à redação dos textos massoréticos no século VI,
O nome pessoal de Deus era claramente identificado como Yahvé. Contudo, pela tradição judaica ortodoxa, esse nome é considerado sagrado demais para ser escrito ou pronunciado como uma palavra comum. Por essa razão, o nome foi removido ou substituído cerca de 6.800 vezes nas Escrituras por alternativas reverentes como Adonai, Elohim ou Senhor. O quarto nome codificado de Deus é traduzido do hebraico como Elohim, e é o nome mais amplamente utilizado para se referir ao Criador no Antigo Testamento. Embora ainda exista certo mistério quanto à sua tradução exata, Elohim é tipicamente associado ao Deus Criador, aquele que dá origem a todas as coisas. Os primeiros vislumbres sobre a natureza desse nome misterioso aparecem logo no início do Gênesis. Em Gênesis 1:1 está escrito: "No princípio, Deus criou os céus e a terra." Aqui, Deus é mencionado no singular, como o Criador. Entretanto, um entendimento mais profundo desse poder criativo surge alguns versículos depois, em Gênesis 1:27, onde lemos: "E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou." Essas palavras indicam que a humanidade é o reflexo direto de uma essência singular, a expressão viva da consciência divina que habita em toda a criação. Ainda na segunda parte da mesma frase, a descrição desse ato primordial da criação se expande. Macho e fêmea os criou. Essa referência de natureza dual, em vez de singular, revela a totalidade e a perfeição do poder do Criador, que é ao mesmo tempo uno e múltiplo, masculino e feminino, força e receptividade. Dessa forma, nos é mostrado o caráter todo inclusivo da fonte divina, cuja essência se manifesta em equilíbrio e unidade dentro da multiplicidade da criação. O Salmo 91, além de oferecer uma profunda fonte de proteção pessoal desde sua origem, também foi utilizado ao longo dos séculos como oração de proteção coletiva, especialmente pelos exércitos que se preparavam para a batalha. Durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, era comum que unidades militares recebessem a tarefa de memorizar o Salmo 91, conhecido como a Oração dos Soldados, na noite anterior aos combates. Ao recitarem as palavras atribuídas a Moisés, eles buscavam revestir-se espiritualmente da força e da proteção divina, permitindo que essa vibração ocupasse seus corações e mentes, preparando-os para o confronto corpo a corpo que enfrentariam nos campos de batalha da Europa. Como mencionado anteriormente, embora os 2 primeiros versículos sejam frequentemente recitados como uma oração breve de proteção, o salmo completo é igualmente usado, e muitos o consideram uma poderosa invocação de luz e segurança espiritual. A seguir, está a versão integral do Salmo 91, com os diferentes nomes de Deus destacados em linhas separadas para maior clareza e reverência. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus, em quem confiarei. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
pois aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a serpente, calcarás aos pés o leãozinho e a víbora. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei em segurança porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Com longos dias o fartarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Cada verso desse salmo é um código vibracional, uma combinação de sons e significados que, segundo os antigos textos cabalísticos, contém uma estrutura numérica específica, o código da sabedoria divina, capaz de alinhar a consciência humana à proteção e à presença do sagrado. Uma observação importante para o exercício que segue. Você precisará mudar o foco da sua atenção, do mundo ao seu redor para o mundo dentro de você. Por esse motivo, faça este exercício apenas quando estiver em um lugar seguro, tranquilo, onde possa se concentrar plenamente. Não tente aplicar esta técnica enquanto estiver dirigindo, operando máquinas pesadas ou realizando qualquer tarefa que exija total atenção. De um estado de harmonia entre o coração e o cérebro, convido você a recitar este código, linha por linha, silenciosamente em sua mente ou em voz alta, até sentir uma sensação crescente de confiança e certeza, a certeza de que você não está só. A chave está em abraçar este código, com foco na consciência da respiração, sentindo-o no coração e não o analisando com a mente. Para sua conveniência, compartilho mais uma vez a versão abreviada deste código. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confiarei. Há uma mensagem inscrita em nosso próprio DNA. Ela existe, foi revelada, lida e até traduzida. Seguindo as instruções deixadas em algumas das nossas mais antigas e sagradas tradições, podemos agora ler literalmente o Código da Vida, formado pelas letras dos antigos alfabetos sagrados. Quando fazemos isso, o código genético se transforma em palavras, e as palavras se tornam frases vivas, expressões da linguagem divina que molda toda a existência. E embora eu confesse que nunca compreendi totalmente o como ou o porquê da nossa existência, estou convencido, além de qualquer dúvida razoável, de que a vida não é fruto do acaso. Ao observar a complexidade da vida, a perfeição do DNA em nossos corpos, percebo claramente que estamos aqui por design, por intenção, por um propósito inteligente e amoroso. Os detalhes precisos de como esse código divino se manifesta estão descritos no livro O Código de Deus, The God Code, e estão além do escopo do que exploraremos aqui hoje. O que desejo que você compreenda é que esses detalhes estão disponíveis e que podemos aplicá-los de forma simples e direta, acessando um nível mais elevado de entendimento, um estado de conexão profunda com o propósito que nos trouxe até aqui. Tudo o que estamos fazendo agora é combinar os números que convertem o elemento El da vida com as letras dos antigos alfabetos sagrados. Quando aplicamos esse princípio, vemos algo extraordinário acontecer. O hidrogênio, elemento moderno essencial à vida, corresponde à letra hebraica Yud, ou Y. O nitrogênio se traduz na letra hebraica Rei, ou H. O oxigênio se torna a letra hebraica Vav, ou V. E o carbono corresponde à letra hebraica Gimel, ou G. Tudo o que fizemos foi tratar os elementos modernos da mesma forma que tratamos as letras antigas na gematria, a ciência mística dos números. Unimos, portanto, duas linguagens de conhecimento, a da ciência e a da espiritualidade, para expressar a mesma verdade em dimensões diferentes. Quando fazemos isso, podemos aplicar essas letras às bases do nosso DNA, e é aqui que algo profundamente revelador acontece.
Cada vez que encontramos um átomo de hidrogênio, ele se converte em Y. Cada vez que encontramos um átomo de nitrogênio, ele se converte em H. Cada vez que aparece o oxigênio, ele se torna V. E cada vez que aparece o carbono, ele se torna G. Essas correspondências formam a primeira camada da mensagem inscrita em nós mesmos. Estamos convertendo elementos em números, números em letras, e essas letras formam o alfabeto sagrado da vida. Quando isso é feito, a própria fita de DNA que compõe todas as células vivas se transforma em combinações diferentes dessas 4 letras, Y, H, V, G. E o que isso significa? A primeira camada da mensagem codificada em nossas células se traduz literalmente em 2 palavras. 2 palavras poderosas e primordiais. YH, que significa Yah, o nome antigo de Deus, o Eterno, e VG, que nas tradições hebraicas se traduz como dentro do corpo, ou interior da forma. Quando colocamos essas 2 partes juntas, o que descobrimos é que a primeira mensagem codificada nas células de toda forma de vida se traduz em uma única e profunda expressão. Deus eterno dentro do corpo. Essa mensagem não diz quem é Deus, nem de onde ele veio, nem como a mensagem chegou até nós. Ela simplesmente afirma uma presença. Declara que, seja qual for o nome que damos à força criadora, ao princípio divino que deu origem ao universo, à vida e à consciência, essa força habita dentro de nós. Cada célula do nosso corpo é um reflexo vivo dessa assinatura divina. Cada molécula carrega em si o nome codificado do Eterno, como se o próprio sopro da criação pulsasse silenciosamente dentro do nosso DNA. Quer estejamos falando de uma ameba microscópica, de uma folha de grama ou da complexidade de um corpo humano, somos literalmente feitos de diferentes combinações dessa frase sagrada: Deus eterno dentro do corpo. As probabilidades de que algo tão preciso e simbólico se formasse por mero acaso são quase inexistentes, cerca de 0,42%, ou aproximadamente 1 em 23425. Isso significa que a chance dessas 4 letras, correspondendo exatamente aos 4 elementos da vida, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono, se organizarem por acaso de modo a formar uma mensagem coerente, é praticamente nula. Assim, a própria linguagem da matéria, quando decifrada, fala a língua da criação. O código químico da vida, quando traduzido nos alfabetos antigos, revela uma frase que ecoa o mistério do Gênesis, a lembrança silenciosa de que o divino não está fora de nós, mas dentro, no âmago de cada célula, de cada respiração, de cada batida do coração. Os mesmos números que correspondem às 4 letras do alfabeto hebraico, aquelas que formam a frase Deus eterno dentro do corpo, aparecem alinhados de forma tão precisa que as chances disso acontecer por acaso são praticamente inexistentes. As probabilidades calculadas são de aproximadamente 1 em 234.256. Quando ouvi esse número pela primeira vez, confesso que pensei, ok, mas o que isso realmente significa? Procurei alguns amigos estatísticos e perguntei a eles, esses números são expressivos? 1 em 200 mil é muito ou é algo pequeno diante do universo das combinações? E eles sorriram e me disseram algo que mudou completamente minha percepção. Explicaram que, por se tratar de uma mensagem tão curta, apenas 2 palavras, as chances parecem modestas à primeira vista. Mas se continuássemos decodificando o DNA
e a mensagem se expandisse em frases maiores, essas probabilidades cresceriam astronomicamente, tornando-se praticamente impossíveis de serem fruto do acaso. Um deles acrescentou algo ainda mais profundo. Greg, o ponto não é apenas o número, é o contexto. O fato de as únicas 4 letras hebraicas que formam essa expressão corresponderem exatamente aos 4 elementos fundamentais que constroem a base da vida, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono, é o que dá sentido ao padrão. Isso não é ruído, é coerência. E foi aí que percebi que o mistério não estava apenas nas letras, mas na relação viva entre a linguagem e a matéria. Esses 4 elementos, os blocos de construção de tudo o que existe, parecem carregar em si uma assinatura, uma codificação sagrada que, quando traduzida pelas linguagens antigas, revela um significado comum. Deus eterno dentro do corpo. Nós começamos esse projeto usando o hebraico, porque é uma das poucas línguas antigas que preservam um sistema matemático, simbólico e fonético tão coerente, a gematria, onde cada letra é também um número e cada número uma vibração. Mas, à medida que avançamos, aplicamos o mesmo princípio a outras tradições linguísticas antigas. Descobrimos que a mesma mensagem aparece no árabe clássico, na estrutura do sânscrito e em outras linguagens que serviram de raiz espiritual para civilizações inteiras. E o mais impressionante, não importa para qual língua você traduza, o significado permanece inalterado. Em todas, de alguma forma, ecoa a mesma verdade. O divino habita dentro do corpo. É como se as línguas sagradas, aquelas que moldaram mais da metade das tradições espirituais do planeta, estivessem, desde sempre, apontando para o mesmo destino, a revelação de que a força criadora não está fora, mas dentro de nós. Então, quando olhamos para o nosso corpo hoje, talvez devêssemos repensar a forma como o vemos. Por séculos, fomos ensinados a enxergar o corpo como uma estrutura biológica, carne, ossos, sangue, sistemas e órgãos, um amontoado de matéria animada por algum princípio invisível. Mas o que se revela quando traduzimos o código da vida é algo completamente diferente, um livro vivo. Imagine uma biblioteca composta por 46 volumes, os nossos cromossomos. Dentro de cada livro, longos capítulos formados pelas fitas de DNA, cada capítulo dividido em parágrafos menores, os genes, e cada gene composto de frases químicas, alinhadas como se fossem orações escritas em uma linguagem de fogo e luz. No primeiro parágrafo de cada um desses volumes, no nível mais essencial, mais primitivo, mais puro, a mensagem é sempre a mesma. Deus eterno dentro do corpo. Pense nisso. Desde o primeiro instante em que o esperma encontra o óvulo, quando a primeira célula é formada, essa frase já está ali, gravada no núcleo da vida, como se fosse o prólogo sagrado da nossa própria existência. Não importa se é a célula de uma folha de grama, de uma ameba ou de um ser humano, o padrão é o mesmo. A primeira mensagem, a assinatura primordial, diz: Deus eterno dentro do corpo. Agora imagine que você é um ser de outro mundo. Você chega à Terra e deseja compreender as criaturas que habitam este planeta. Quer entender sua origem, sua natureza, sua essência. Então, você abre um dos livros vivos, o corpo humano, e começa a decodificá-lo. O que você encontraria logo nas primeiras páginas? Encontraria uma mensagem escrita nas próprias moléculas da vida, dizendo que a força criadora do universo vive dentro de cada um de nós. Essa é talvez a revelação mais simples e, ao mesmo tempo, mais revolucionária que a ciência e a espiritualidade poderiam compartilhar. Não há separação entre o Criador e a criação. A divindade não está lá fora, distante, observando-nos de um lugar inatingível. Ela pulsa aqui, no interior de cada célula, respirando através de nós.
sonhando através da nossa consciência, expandindo-se através do nosso amor e da nossa curiosidade. O código genético não é apenas um mapa biológico, é uma oração contínua. E cada ser vivo é uma linha dessa oração, uma expressão única do mesmo princípio criador. Quando compreendemos isso, começamos a perceber que talvez não sejamos apenas resultado do acaso químico ou da evolução cega. Somos a materialização de uma inteligência viva. Somos a presença do Eterno experimentando-se a si mesmo através da forma. E quando entendemos essa verdade, que Deus eterno dentro do corpo não é metáfora, mas estrutura, algo muda para sempre na forma como olhamos para nós mesmos e para a vida. Passamos a caminhar de modo diferente. Respiramos diferente, porque deixamos de procurar o divino nas estrelas e passamos a senti-lo no batimento do próprio coração. Dessa forma, os antigos textos hebraicos ensinam que o nome divino, encontrado nas células de toda forma de vida, o mesmo nome que aparece no código do nosso DNA, aquele que literalmente se traduz como Deus eterno dentro do corpo, é o mesmo nome que, segundo os registros, foi removido mais de 6.800 vezes do texto original das Escrituras. Esse nome, dizem os antigos, só poderia ser pronunciado em um único lugar sagrado, no Templo de Jerusalém, e apenas por um sacerdote autorizado em um momento específico. Quando ouvi isso pela primeira vez, achei profundamente intrigante. Se realmente acreditamos, como nos contam os textos, que há cerca de 4.000 anos Deus falou diretamente com Moisés, revelando-lhe um nome pessoal, um nome pelo qual o Criador seria reconhecido neste mundo, então me perguntei, por que não poderíamos usar esse nome o tempo todo? Se esse nome representa a essência criadora que habita dentro de cada célula do nosso corpo, se é dele que vem o sopro da vida, por que não poderíamos chamá-lo nas nossas orações, nas nossas meditações, nos momentos de necessidade ou mesmo nos momentos de alegria e gratidão? Essa dúvida me acompanhou por anos. Então comecei a conversar com estudiosos, rabinos, teólogos, linguistas, homens e mulheres dedicados à compreensão das escrituras hebraicas. E a maioria deles me conduziu à mesma passagem, Deuteronômio 12:5. Nela está escrito que o lugar que Deus escolher para colocar o seu nome é o templo sagrado em Jerusalém. E muitos interpretam essa passagem de forma literal, concluindo que apenas naquele local o nome poderia ser pronunciado. Mas, curiosamente, apenas algumas linhas depois, o mesmo texto afirma que esse nome é o nome que deve ser usado, que é honroso pronunciá-lo nas nossas preces, e que é desrespeitoso substituí-lo por outro. Então, o que isso significa? De um lado, a tradição diz que o nome é tão sagrado que não deve ser falado. De outro, o próprio texto parece encorajar o seu uso como forma de comunhão direta com o divino. Essa contradição me fez perceber algo. O que estamos lidando aqui não é uma proibição celestial, mas um artefato da interpretação humana. Muitos rabinos me disseram que ao longo dos séculos, o temor reverente e também o poder político das instituições religiosas levou à ideia de que o nome era perigoso ou reservado a poucos. Outros, porém, acreditam que a intenção original nunca foi esconder o nome, mas preservar a consciência com que ele deveria ser usado. Segundo algumas tradições, o nome era considerado tão sagrado que se duas pessoas o pronunciassem juntas, deveriam fazê-lo com a boca fechada, sem permitir que o som escapasse do corpo. Um gesto simbólico conhecido como engolir o nome. A ideia era que a vibração desse nome divino deveria permanecer dentro, não fora, pois o som, quando proferido, libera energia, e liberar esse som sem compreensão seria, para os antigos, como desperdiçar a força criadora da vida. Quando perguntei a esses estudiosos de onde vinha exatamente essa instrução de que o nome não deveria ser compartilhado, a maioria admitiu que ela não está em nenhum texto original. Não há, em parte alguma,
Uma ordem divina que diga: não pronuncie este nome entre vocês. O que existe, na verdade, é uma série de interpretações humanas que, com o tempo, transformaram o sagrado em segredo. E é aqui que tudo se torna profundamente revelador. Porque se o nome que foi revelado a Moisés, aquele que representa o princípio criador, o mesmo nome que agora sabemos estar codificado no DNA, nunca foi destinado a ser ocultado, então a própria ideia de separação entre Deus e humanidade começa a se desfazer. O nome, em essência, não é uma palavra externa, mas uma frequência viva que vibra dentro de nós. Quando dizemos que o nome de Deus está no templo, talvez o texto nunca tenha se referido a uma construção física em Jerusalém, mas sim ao templo interior, o corpo humano. E se o lugar que Deus escolheu para colocar o seu nome é de fato o corpo, então cada um de nós é esse santuário. Cada célula é uma capela microscópica, onde a presença divina repousa em silêncio, vibrando na sequência viva das letras Yod, He, Vav, Gimel, o código do Deus eterno dentro do corpo. Talvez os antigos tenham tentado proteger esse mistério da profanação, escondendo-o atrás de metáforas e restrições, para que apenas os que buscassem com o coração puro pudessem compreendê-lo. Mas agora, quando ciência e espiritualidade voltam a se encontrar, percebemos que não há nada a temer nesse nome, porque ele nunca pertenceu a um templo de pedra. Ele sempre pertenceu ao templo vivo, que somos nós. E o que antes era visto como uma palavra proibida, agora se revela como a frequência mais íntima da vida, ressoando no silêncio do sangue, nas espirais do DNA, no ritmo do coração. Então comecei a me perguntar se talvez houvesse outro significado oculto por trás da ideia de que o nome divino não deve ser falado. E se essa orientação, passada de geração em geração, nunca tivesse sido uma proibição, mas sim um convite para compreender um outro modo de expressão? E se o erro não estivesse em pronunciar o nome, mas sim em tentar dizê-lo da maneira errada? Comecei a contemplar a possibilidade de que talvez esse nome sagrado não devesse ser falado como falamos os nomes comuns, como uma palavra qualquer que sai da boca e morre no ar. E se o modo certo de compartilhá-lo fosse vibrar o nome, não apenas articulá-lo, sentir o som, não pronunciá-lo? E se esse nome fosse um som primordial, uma frequência viva, um cântico que liga o corpo humano à própria fonte da criação? Para buscar respostas, precisei compreender o poder da linguagem em si, porque cada língua que falamos é construída a partir de dois pilares fundamentais, as consoantes e as vogais. E o que descobri me impressionou profundamente. As consoantes, aquelas letras duras, estruturais que moldam as palavras, são o que separa uma língua da outra. Elas são as fronteiras do som. São, como dizem os linguistas, a verdadeira Torre de Babel da humanidade, o ponto onde as vozes se confundem e as nações deixam de se entender. Mas as vogais, por outro lado, são diferentes. Elas são o sopro, o fluxo, o espírito do som. Enquanto as consoantes criam forma, as vogais criam vida. Elas são praticamente universais. A, E, I, O, U. Sons que transcendem idiomas, fronteiras e culturas. Onde quer que haja humanidade, esses sons existem. E é por meio deles que o som do coração encontra eco em qualquer língua. Então uma pergunta começou a arder dentro de mim. E se o segredo do nome divino estivesse nas vogais, não nas consoantes? E se o nome de Deus, o mesmo nome que vibra nas nossas células, codificado no DNA, não tivesse sido feito para ser falado com a mente, mas entonado com a alma? E se as antigas instruções, que pareciam proibir a pronúncia do nome, estivessem, na verdade, nos dizendo: não o diga com a língua que divide, cante-o com o som que une? Essa ideia mudou completamente minha visão. Porque se pensarmos bem,
O nome sagrado revelado a Moisés, o tetragrama YHWH, não possui vogais escritas. É composto apenas de consoantes, Yod, Re, Vav, Re. E é justamente por isso que, até hoje, ninguém sabe ao certo como pronunciá-lo. Mas e se isso não for um erro ou uma ausência? E se o próprio fato de não haver vogais for um convite, um código que nos diz que o nome não é para ser lido com os olhos, mas sentido com o corpo? Então, comecei a experimentar. Comecei a imaginar o som do nome não como palavra, mas como respiro. Porque quando tiramos as consoantes YHVH e deixamos apenas o fluxo da respiração que a sustenta, o som que emerge é algo como Yahweh. Um som que parece não vir da garganta, mas do centro do peito. É o tipo de som que não precisa ser entendido, apenas vivido. Um som que vibra nas células, que ressoa nas membranas, que toca o coração antes mesmo de tocar o ouvido. Para aprofundar essa investigação, comecei a dialogar com um amigo e colega muito especial, Jonathan Goldman, um pioneiro no campo da psicoacústica, a ciência que estuda como o som frequencial altera os estados de consciência, a mente, o corpo e as emoções humanas. Jonathan dedicou a vida a compreender como as frequências sonoras alteram os estados de consciência, e nossas conversas sobre o nome divino se tornaram longas jornadas de descoberta. Falávamos sobre como certas sílabas sagradas, como o Om dos mantras védicos ou o HU das tradições sufis, não são palavras, mas chaves vibratórias. E se o nome revelado a Moisés fosse algo semelhante? E se o nome que não deve ser dito fosse, na verdade, um som que deve ser sentido? Então Jonathan compartilhou algo extraordinário comigo. Nos próprios textos antigos, aqueles escritos que descrevem o nome sagrado, há um código oculto, uma instrução antiga que ensina exatamente como criar o som do divino. Essa instrução não fala de pronunciar o nome, mas de respirá-lo, de deixar que a respiração se torne o nome, de compreender que o mesmo ar que entra e sai do corpo é o sopro que anima toda a criação, porque, em última análise, o nome de Deus não é uma palavra, é o som da vida em movimento. E quando respiramos conscientemente, entoando o som das vogais que unem toda a humanidade, A, E, I, O, U, nós recriamos dentro do corpo a mesma vibração que os antigos chamavam de o som do Criador. É por isso que talvez o nome divino não deva ser falado, não por medo, mas por reverência. Porque ele não foi feito para ser dito, mas para ser sentido. E nesse momento, percebi. Cada respiração que entra é o Yah. Cada exalação que sai é o E. Cada inspiração e expiração, desde o primeiro sopro de vida, é o corpo dizendo em silêncio o nome sagrado que une o humano e o divino. Então comecei a compreender algo que ia muito além do som, além da palavra, além da tentativa de definir o sagrado com a mente. Percebi que talvez o segredo nunca tivesse sido sobre pronunciar o nome, mas sobre sentir o que ele carrega. Porque o som, quando é puro, quando é feito apenas de vogais, não pertence a uma língua específica. Ele pertence ao coração humano, e é aí que o divino habita. Jonathan me explicou que esses sons, essas vogais que unem, não são apenas letras. São frequências, vibrações, portas que se abrem dentro do corpo e que, quando emitidas em uma sequência específica, criam uma harmonia que não é apenas acústica, é biológica. É como se cada célula reconhecesse o chamado, como se o próprio corpo lembrasse de algo antigo, uma memória de origem. Então ele disse: ouça primeiro, não com os ouvidos, mas com o corpo inteiro. E quando ele começou a entoar as vogais, E, A, U, A, E, o som não parecia vir de fora. Era como se vibrasse de dentro para fora. O ar parecia mudar,
A respiração se tornava mais profunda e o coração acompanhava o ritmo como se aquele som tivesse sido feito para caber exatamente dentro dele. E ali, por um instante, compreendi. Não se tratava de um nome proibido. Tratava-se de um nome sagrado. E o sagrado não se pronuncia com a boca, mas com a alma. Não se explica, se sente. As vogais, essas pequenas partículas de som puro, não dividem, elas conectam. São o fio invisível entre todas as línguas, todas as culturas, todos os tempos. São o que torna possível que, mesmo sem entender as palavras, possamos reconhecer o sentimento que está por trás delas. Jonathan chamava isso de linguagem da unidade, a vibração que existe antes da palavra. E quando essa vibração é emitida, o corpo responde. Há uma ressonância, uma correspondência entre o som que sai e o som que vive dentro. Foi então que percebi. Talvez o nome antigo de Deus, aquele que tantos temeram pronunciar, nunca tenha sido um segredo guardado, mas uma frequência esquecida. E talvez o convite fosse esse, não falar o nome, mas vibrá-lo. Não tentar entender Deus, mas senti-lo vibrar dentro de nós. Quando entoamos E, A, U, A, E, o som se transforma lentamente em algo que a mente reconhece como Yahvé, mas sem as barreiras das consoantes. É suave, contínuo, como o som do vento entre as árvores, ou o sopro do mar quando toca a areia. E é exatamente isso que ele representa. O sopro, o espírito, o movimento da vida. Aquele som, simples e puro, parecia atravessar o tempo. E por um instante, o que era antigo se tornava presente. Senti que o nome não precisava ser dito, porque ele já estava sendo sentido. E naquele instante, compreendi o que os antigos tentavam nos dizer quando pediam para não pronunciar o nome. Não era uma proibição, era um lembrete. O nome de Deus não é para ser falado como uma palavra qualquer, porque ele vive em nós. É para ser sentido, tonificado, respirado. Então respirei fundo, fechei os olhos e deixei o som sair do corpo sem esforço. Sinta o ar, o respirar. Estou aqui, deixe pulsar. Nunca estive longe, nada se perdeu. Ouvi sua voz quando você nasceu. Sinta, ouça com atenção. Meu nome vibra na sua respiração. Eu sou o tempo e o amanhecer, a luz divina que habita em seu ser. Sou o silêncio no ar, o barulho da multidão. Em você, em tudo que podes fazer. Nunca houve limitação
diante da sua visão.